Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Iniciamos a disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Vamos fazer todo o contexto histórico e abordagem dos principais acontecimentos do Antigo Testamento, dos 39 livros da Bíblia. Lógico que nós não vamos fazer um estudo bíblico dos 39 livros do Antigo Testamento, porque não teríamos nem tempo para isso, gastaria um curso inteiro para fazer isso, né? Mas nós vamos fazer uma abordagem rápida, sucinta, do que tem de mais importante no panorama do Antigo Testamento. Na aula passada fizemos um breve histórico de todo o Antigo Testamento e na aula de hoje nós vamos falar sobre a famosa Era dos Primórdios. Quando eu falo sobre a Era dos Primórdios é porque eu vou começar a abordar com vocês o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é um termo que vem do grego, que significa princípio, que significa início, que significa começo. E hoje nós vamos falar do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, que é conhecido como primórdio. O que tem de importante? Primeiro, começando lá do início, né? Lá do Bereshit, lá do início do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, até por volta do capítulo 2, versículo 4, vai abordar o princípio de tudo, onde vai falar sobre o surgimento do mundo, onde vai falar sobre a criação e o surgimento dos astros, onde vai falar sobre a criação dos animais, onde vai abordar o surgimento dos vegetais, do mar, estrela, lua e tudo que existe na Terra, findando no sexto dia a formação do homem. Muitos colocam como criação, mas eu quis falar formação justamente para levantar um termo hebraico importantíssimo, que é o verbo bará. Muitos falam que bará é criar do nada. Realmente, algumas vezes em Gênesis, bará é criar do nada. Mas se nós formos observar como que ocorre a narrativa da criação ou modelação ou formação do homem, o que nós vamos concluir? Que o homem ele foi formado do barro, então ele não foi criado do nada. Logo, nós não podemos afirmar que bará sempre vai significar criar do nada. Isso não é uma verdade hebraica, isso não é uma verdade bíblica. Depois desse período, vai ter o capítulo 3 do livro de Gênesis, que é um capítulo famoso, que vai representar a entrada do pecado no mundo. Termo que foi muito usado e muitos colocam como um termo que foi criado e cunhado por Santo Agostinho de Hipona. É o surgimento do pecado original ou do primeiro pecado. Pecado esse cometido por Eva e cometido por Adão lá, com a famosa história da serpente. Está até passando aí a novela da Record, Gênesis da Record, né, que mostra até que tinha uma fruta azul lá, que foi a fruta que Adão e que Eva comeram. O que tem de importante para a gente entender, não da novela da Record, porque tem coisa ali que é legal, tem coisa ali que é histórica, tem coisa ali que segue a narrativa bíblica, mas tem coisa ali que não tem nada a ver. Mas o que tem de importante para nós entendermos desse capítulo? O capítulo 3, em conjunto com o capítulo 4, vai trazer algumas consequências do pecado que foi cometido por Adão e Eva. Mais especificamente no capítulo 4, isso chegando até por volta do capítulo 6, versículo 4 do capítulo 6, vai abordar todas as consequências que o pecado de Adão e Eva eles trouxeram, tanto para eles assim como para os seus descendentes e para a raça humana propriamente dita. A serpente também, que foi o animal que veio tentar a Adão e a Eva, também recebeu ali algumas punições do eterno, algumas punições do divino. Depois que vem a parte da consequência do pecado, se nós lermos do capítulo 6 inteiro até o capítulo 9 por volta do versículo 17, nós vamos observar a narrativa do quanto que Deus ele se ira com o homem. E a ira de Deus com o homem estava ligada à maldade do homem que estava praticamente descontrolável, né, ali na terra naquele período. E a reação irada de Deus vai culminar com o dilúvio. Deus vai encontrar Noé, vai chamar Noé, e Noé vai começar a pregar o mesmo sermão por diversas vezes, né? O mesmo sermão, muitos vão colocar ali por mais de 100 anos, de acordo com a narrativa bíblica, e apenas a família de Noé vai levar a sério aquilo que ele havia dito, né, que iria acontecer. Tanto Noé quanto os animais que vão entrar na arca
vão sobreviver ao dilúvio, e aí a narrativa do dilúvio é interessante porque ela ocorre uma narrativa semelhante em diversas culturas, em diversas religiões. Provavelmente a cultura babilônica, com a famosa epopeia de Gilgamesh, seja uma das mais famosas, onde o relato babilônico parece muito com o relato de Gênesis. Existem registros de um dilúvio em diversas nações e culturas, como por exemplo aqui na América. Na América existem relatos de um dilúvio, onde povos bem ancestrais aos nossos registraram a ocorrência de um dilúvio na antiguidade. Quando termina o dilúvio, se a gente começar a ler por volta lá do capítulo 10 do livro de Gênesis, vai começar a abordar o repovoamento da terra. Na verdade, começa no capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 18, e vai se estender até o capítulo 10, versículo 32. Vai falar sobre o repovoamento da terra, mas especificamente através de 3 personagens, Cã, Sem e Jafé. Ao que tudo indica, e nos estudos da geografia bíblica a gente consegue chegar a essas conclusões aproximadas, cada um dos 3 descendentes aí de Noé, eles vão ocupar partes diferentes da terra, né? Eles vão repovoar partes diferentes da terra. Quando nós falamos sobre Jafé, de onde vêm os jafetitas, Jafé e os seus descendentes vão povoar uma região próxima do que seria a Espanha, e muitos vão concluir que eles vão ser os povos que vão ocupar a Europa. Cã, de onde virão os seus descendentes conhecidos como camitas, vão ocupar a região da África, e no caso de Sem vai ocupar a região próxima ao Golfo Pérsico, que seria uma região muito ligada à região do Oriente Médio. Então, povo de Israel, ou Mesopotâmia, como muitos acabam classificando. O povo de Israel vai vir da descendência diretamente de Sem, por isso que eles são chamados de semitas. Logo após esse repovoamento da terra, logo após essa divisão dos descendentes ali de Noé por várias regiões da terra, parte conhecida daquela época, vai acontecer o famoso episódio lá em Gênesis 11, né, da construção da Torre de Babel. Os homens falavam uma única língua e estavam juntos ali, naquela região especificamente. E eles vão intentar em seus corações construir uma torre que alcançasse os céus. Isso não vai agradar a Deus e virá um juízo de Deus através da confusão de línguas, onde surgem diversos idiomas. Então, a partir dali, o homem não falava mais apenas um idioma, mas vários idiomas, e o homem vai ser dispersado por várias partes da terra. Termina o capítulo 11 para entrar no capítulo 12, que aí já é um assunto da nossa próxima aula, falando sobre a genealogia, né, de Sem, onde pega a genealogia de Sem, alcançando até mesmo o período do patriarca Abraão. Patriarca, termo importante para a nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula do Panorama do Antigo Testamento, nós vamos abordar, a partir do capítulo 12, a história dos patriarcas no livro de Gênesis. Na aula de hoje, então, falamos dos primórdios, do surgimento, do início de tudo, da entrada do pecado no mundo, das consequências do pecado, do quanto que o homem, o seu coração estava cheio de maldade, por isso veio a ira de Deus com o dilúvio, o repovoamento da terra através dos filhos de Noé, e falamos sobre o princípio da genealogia de Sem, alcançando até Abraão. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os patriarcas no livro de Gênesis. Aguardo vocês.